colocar da questão da responsabilidade da mantenedora, né? Que ela tem, porque a partir do momento que o Dr. Lobato coloca aqui da diferenciação, muitas vezes o SUS ele acaba colocando critérios de habilitação que são critérios mais rígidos. Por quê? Porque ele acaba tendo o ente público ele assume uma responsabilidade junto com o ente filantrópico ou ente privado, né? Por conta que a responsabilidade é quase que uma concessão. Tu está comprando serviço, mas ela é um serviço público aonde você está adquirindo isso. Então é isso que nós colocamos um critério mais rígido e que a gente permanentemente tem que verificar isso. Às vezes, a condição sanitária para o funcionamento é o mesmo, do público quanto do privado. Agora, às vezes, nós temos situações onde que a própria vigilância sanitária ela tem que atuar também, que o ente privado que presta um serviço com um convênio privado ou particular, este critério de habilitação ou de contratação de serviço que às vezes que ele difere, né? Então, neste momento também, a vigilância sanitária, ela não distingue se é SUS ou não SUS. Ela atua da mesma forma no sentido que a condição para o funcionamento é o mesmo. Então, se existe risco num atendimento SUS, existe um risco no atendimento privado. A fiscalização é de rotina ou atende por demanda, por denúncia? Nós temos uma fiscalização que é de rotina, né? Bem, a vigilância, nós temos um grupo, né, de técnicos que compõem vigilância, uma equipe de técnicos da área da atenção infantil, técnicos da área da assistência hospitalar, e montam um grupo de trabalho que monitoram todas as UTIs do estado. De tempos em tempos, todos os hospitais passam por novas vistorias da vigilância sanitária para atualizar seus alvarás. Isso é a regra. Os alvarás, por lei, têm uma validade de 1 ano nos hospitais, né? E por isso é rotineiro. Claro, quando nós identificamos algum evento, alguma situação que está fora do normal, por exemplo, um número de mortes maior, algumas dificuldades de entrada de paciente, aí nós encadeamos uma outra vistoria específica para esse caso, que é o que a gente chama de sistema de vigilância de eventos, né, ou de óbitos, no caso dessa, que foi o que desencadeou o fechamento dessa UTI. Nós fomos lá, né, os órgãos da Secretaria Estadual começaram a acompanhar essa dificuldade que nós detectamos na falta de profissionais, e quando vimos que isso não seria sanado, apesar das várias tentativas, notificação do prestador, nós decidimos, por infelizmente, ter que fechar o serviço. Não há UTIs em piores condições que estão funcionando? A questão é, tu podes ter, uma metáfora, tu podes ter um avião com algum problema, se tiver um bom piloto, ele tira no ar e aterriza. Agora, tu pode ter o melhor avião do mundo, se ele não tem piloto, se ele perde o piloto no meio do voo, ele fatalmente vai matar todos os que estão dentro dele. Então, a questão é essa. Prioritário é o piloto, a equipe, os homens e as mulheres que estão lá. Não existe, alguém vai ter que colocar a funcionar o respirador do bebê. Alguém vai ter que definir a medicação e entregar ou administrar a medicação para a criança, nesse caso. Tem que ser uma pessoa. Concentração. Tem que ser uma pessoa e tem que ter uma formação. Eu acho que a comparação, nesse caso, é mais com um piloto de avião do que um piloto de carro, porque ele está carregando pessoas ali. Então, nós não podemos também aceitar que seja um só fazendo uma viagem muito longa. Alguém aceitaria embarcar no avião sabendo que o piloto está viajando ininterruptamente há mais de 24 horas? Pode ser um DC-3, que o senhor, como jovem, nem voou, um Douglas, ou pode ser um Super Boeing, o que importa é o piloto. Nesse caso, sim. Nós temos nesse pontos... caso, muito mais. Até o especialista na área... Douglas Skymaster. Douglas Skymaster, É que nós temos algumas Esse era situações... da VASP. Da VASP, Nós temos algumas situações que a gente tem que avaliar, são critérios. Tem um grau de pontuação, tu tem um conjunto de requisitos lá, que em muitos de UTIs tu deve avaliar mais de 200 itens dentro de uma UTI, e aí tu coloca graus de pontuação, né? No sentido de que tem situações que elas são inaceitáveis. Não ter equipe, isso não se discute, porque é o que o Dr. Lobato falou, o Dr. Cristiano colocou, o Dr. Argolo colocou. Não adianta, sem equipe não funciona. Agora, com certeza, tu vai encontrar UTIs neonatais no Rio Grande do Sul, que a parte de área física e equipamentos, ela talvez não esteja na condição, estejam na condição que a gente encontra em Canguçu.
Agora, nós temos condição que a equipe está lá, é uma equipe qualificada, está treinada, está acompanhada, que muitas vezes não é só a aparência da UTI que ela garante uma questão de qualidade. É um conjunto de ações que envolve o funcionamento da UTI que garante a qualidade. E é isso que tem que ser olhado. Porque o profissional intensivista que ele está colocando lá, ele tem que ter à disposição dele todos os meios para que ele possa fazer o trabalho dele com competência. Então, é isso que se avalia. Agora, se a estrutura física ela não é nova, não é um problema. Agora, se não tem alguma condição crítica para o atendimento, isso é que tem que ser avaliado. Para fechar esse primeiro bloco, eu interpreto adequadamente ou estou errado em dizer que se o equipamento básico for disponível, desde que a equipe seja completa e competente, nós podemos cogitar de intensivismo até fora do ambiente hospitalar? Não, fora do ambiente hospitalar. Tem unidades de tratamento intensivo móveis, um sim, avião, UTIs móveis. Nesse sentido, sim. Isso sim, transportam pacientes criticamente graves, criticamente doentes. E composta também por uma equipe capacitada para fazer esse atendimento, esse transporte. E também aí especialistas. Especialistas, sim. No caso do SAMU, por adequada. exemplo, as ambulâncias do SAMU, nós temos as ambulâncias avançadas, que são UTIs móveis, né? Com médico, sim, tudo isso. E ele tem condição. O que ele tem? Tem uma equipe treinada, porque o ambiente ele requer um treinamento específico, porque ele está num veículo, numa área mais restrita. Os paramédicos também necessariamente treinados. Exatamente. E toda a condição de equipamentos adequados para isso. Não é simples. Assim como não é simples operar um avião, né, metaforicamente, não é simples cuidar de um paciente crítico e a equipe toda tem que estar preparada para isso. Os doutorandos muito comuns, eu me lembro do tempo do pronto-socorro particular, pronto-socorro Cruz Azul, a gente chamava em casa, vinha invariavelmente, além do motorista, que às vezes era um dublê de enfermeiro, de atendimento emergencial, vinha o médico, ou então vinha alguém que passou no vestibular, está no começo da faculdade, vinha naquela equipe de atendimento. Nem cogitar que isso seja possível em UTI. Isso apenas como complemento. Não pode ser uma UTI móvel, não pode ter só esses estudantes de medicina. Isso é o primeiro passo para confirmar que a pessoa não vai ter um atendimento adequado. Né? Certo. Até isso é uma preocupação da Sociedade de Terapia Intensiva, como uma sociedade científica, de transmitir isso para o usuário, porque o usuário ele pode, algumas vezes, estar numa situação que tem um equipamento, mas o profissional lá é capacitado, está sabendo usar aquele equipamento. Isso é importante o usuário buscar e ter um reconhecimento que ele precisa de um atendimento de um profissional especializado. O senhor falou em 10 anos há pouco, ou seja, a formatura, a residência e mais uma especialização em intensivismo? Isso, 6 anos de graduação para a equipe médica, 2 anos de especialidade básica, pediatria ou medicina interna ou cirurgia, mais 2 anos de especialização em medicina intensiva, pediátrica ou adulta ou neonatal. Para te dar uma ideia, Brito, o curso de psicologia ou de enfermagem, enfim, desses cursos aí da área médica, tem em torno de 4.000 e alguma coisa horas. O curso de medicina tem 9.675, tem mais de 9.500 horas. Então, só o curso já é uma carga horária o dobro do costumeiro, né? Agora, com mais 2 anos de residência na especialidade básica, são mais 6.000 horas. Com mais 2 anos de intensivismo, são outras 6.000 horas. Nós estamos agora falando de 21.000 horas de estudo, de formação desse profissional. Quer dizer, neste período poderias fazer a faculdade de filosofia, não, na área da saúde, poderia fazer enfermagem, assistência social, psicologia e mais alguma coisa, né? E mais farmácia e bioquímica. Então, realmente é um treinamento extremamente demorado, intenso, muito forte e que demanda, né, ao final, um pessoal muito qualificado. No próximo bloco, este dado do índice de desempenho do SUS, que hoje foi conhecido, e o confronto com
já se imagina a dificuldade de se ter tantos profissionais com essa qualificação. Como é que, com este quadro, que não é fácil de ser satisfeito, nós temos índices que são favoráveis no confronto com o resto do país? conversas.cruzadas@tvcom.com.br é o e-mail para o senhor ou a senhora mandarem sua opinião. Ou então venha pelo Twitter, @Conversa Cruzada, nós já voltamos.